Atenção pessoal, nós aqui vamos trabalhar essa videoaula falando sobre função modular. O que seria a função modular? A função modular, o nome está dizendo, é trabalhar com módulo. Então vamos dar uma ideia aqui do que seria a função modular. Então a função modular ela é responsável por você descobrir a distância de um ponto a outro. No caso aqui, eu posso fazer duas condições. Aqui é o carteiro. A gente tem um carteiro, uma pessoa. Ele vai deixar, vamos dizer que aqui está em quilômetro. Ele quer ir do ponto A ao ponto B. Quantos quilômetros ele vai andar? O ponto A é 5 e o ponto B é 9. Eu posso pegar a distância final, que no caso é 9, menos a distância inicial onde ele está, que é 5. E tirar a diferença, eu tenho aqui a 4. Então ele anda 4 km para deixar a carga nesse ponto aqui. Eu posso também calcular aonde ele está. Da distância aqui do zero da reta real, quer dizer, aqui é a abscissa, que está na horizontal, no questão do gráfico, né? Então eu posso pegar 5 menos 0, daqui desse ponto a esse, do ponto O até o ponto A, eu tenho 5 km. E eu posso pegar também, fazer um cálculo desse ponto aqui, onde ele está até o ponto C. Quanto é que ele vai andar? No caso, quanto? Então, ele vai andar até aqui, eu pego o ponto inicial que é 5, menos o ponto C, o menos 4. Então, aqui ele vai nesse momento dar mais, vai ser igual a, então fica 5 mais 4, 9. Então, ele andou desse ponto para cá 9 km. Essa questão aí é a questão do módulo. Então, se o módulo, eu posso ter dois valores. Eu posso ter um valor aqui na reta e outro aqui. Então, eu posso ter aqui o x de A e o x de B. Então, qual é a diferença desse ponto aqui até A, por exemplo, até B? Então, eu vou ter que pegar a distância de a distância de AB é igual o final, que no caso é B, menos o inicial, que é A. Então, a gente cria essa formulazinha aqui para calcular a distância entre dois pontos. Mas aí tem um detalhe. Vamos saber, aí já deu para dar uma ideia do que é módulo. Vamos saber o que é módulo. Vou chegar lá no conceito da divisão. Então, para isso, para você fazer o conceito da divisão, você tem que ter um trabalho mais apurado. Então, aí seria a ideia de módulo. Então, tem que ter uma ideia de módulo. Mas o que seria a ideia de módulo? Então, o módulo, a gente vai ver a equação modular, e vai ver também a inequação modular, modulares. Então vamos começar primeiro aqui com a questão sobre isso aqui. Está no livro de vocês, o livro, a página é a página 199. Estou começando com essa página 199 do livro. Então vamos saber o que significa aí, ó. Por exemplo, você tem um morro, uma montanha. Essa montanha está acima do nível do mar. Está aqui o mar e aqui está a montanha. Vê que é a montanha aqui.
Aí aqui nós podemos fazer o seguinte. Aqui é o ponto zero, nível do mar. Nível do mar. Então significa dizer que esse ponto aqui é o nível do mar. É o ponto zero. E aqui, ó, do eixo. A que altura está essa montanha? Eu tenho que saber. Então vamos dizer que ela esteja 200 metros. 200 metros acima do nível do mar. Certo? Está acima do nível do mar. Então ela tem uma profundidade aqui. A água está, o chão está aqui até quantos metros? Então ela tem aí uns 300 metros abaixo do nível do mar. Então aqui já é negativo. Se eu colocar positivo, fica negativo. Então eu posso fazer isso aí usando essa fórmulazinha aqui, ó. Eu posso pegar zero, a distância daqui do zero a esse ponto aqui, o pico, o topo da montanha. Então, ou do morro. É só pegar, tirar a diferença, porque 200 menos 0 dá 200. Eu posso pegar daqui para cá, com a distância do fundo, da profundidade até a altura aqui de 200 metros. Então aí eu vou ter que pegar esse valor, 200, menos esse valor. Seria assim, mais ou menos assim, 200 menos, se deixar negativo, né? A distância seria de 500 metros. Esse ponto aqui até aqui embaixo. Então o modo é bem simples, não é tão complicado, né? Então é aqui outra circunstância sobre essa questão aí. Não é tão complicado, né? É bem simples. Você pode trabalhar direitinho. Você observa o seguinte, que para calcular a distância do módulo que a gente fez aqui, ele obedece a seguinte regra. Tem uma parte que é maior do que zero, vamos dizer que isso aqui seja maior ou igual a zero, e tem uma parte aqui menor do que zero, essa parte de baixo. Então, a parte de cima, a distância, no caso do nível do mar, aqui ó, em cima do nível do mar, é metro, quer dizer, abaixo, acima, for acima eu vou ter que usar essa aqui, ó, x é maior ou igual a zero. For abaixo do nível do mar, vou usar x é menor que zero. Certo? Como no caso eu fiz acima do nível do mar, eu fiz assim, 200 menos 0 é 200 metros. E acima do nível do mar, eu peguei esse valor aqui, abaixo, né? Do nível do mar. Eu peguei 0 menos isso aqui. Que vai dar, menos ainda mais, 300 metros. Nível do mar. Então a distância, observa o seguinte. Eu posso ter dois valores na distância. Eu posso até calcular 300, 200. Eu vou dar 200 aqui para facilitar o cálculo. Então, observa o seguinte, que a distância ele vai ter dois valores. Um vai ser maior, um vai ser positivo, e o outro vai ser negativo. Se para valores, se x for maior ou igual a zero. E se for negativo, no caso aqui, eu uso um valor negativo, né? Aqui um valor positivo. Então se x é menor do que zero. Então está chegando aqui. Esse aqui vai dar a definição de módulo. O que é esse aqui? O módulo de x.
Modo representado por duas barras, viu? Aí, ó, esse valor aqui de x, ele vai dar um positivo e outro negativo. O que seria a distância? O que seria o que significa esse módulo, a distância? É o seguinte, se eu dar um exemplo, eu quero saber qual é o módulo de 5. Qual vai ser a minha resposta? Aqui é mais 5, né? Então seria assim a distância do 0 para 5, que é positivo, né? Então qual é a distância daqui? Aí eu tinha que pegar 5 menos 0 igual a 5. Essa é a distância, né? Então para eu não fazer isso aqui, eu coloco logo o valor 5. Por exemplo, se eu pegar o módulo de menos 5, vai ser o quê? 5. Mas por quê? Se eu botar bem que o menos 5, eu tenho 0, aí menos, vai ser igual, porque menos vai menos dá mais. O 0 não tem valor, então aqui nesse caso está 5. Então, esse mais 5, o módulo é 5, quer dizer, a distância, né? 5, e o menos 5 que está desse lado, a distância também é 5. É positivo. Então, o que seria o módulo? O módulo, você pode dizer assim, é representado por duas barras e cujo resultado sai com sinal positivo. Aí você não vai esquecer. O módulo só sai com sinal positivo, né? Então se eu perguntar o módulo, eu posso pegar um valor. O D pode ser um valor que eu não conheço. Eu vou botar bem aqui. Então, vamos ver se eu perguntar o módulo de um número, o módulo de outro número, o módulo de, por exemplo, se eu perguntar o módulo de 0, o 0 não tem sinal positivo nem negativo, é só 0. Se eu perguntar o módulo de 1, menos 1, eu vou dizer que é 1, que é a distância, né? Ele vai sair sem o sinal. Qualquer valor que eu colocar, ele sai sem o sinal. Você pode ser positivo ou negativo, ele sai sem o sinal. Então, se eu botar um módulo de um número assim, por exemplo, fracionado, menos 3 quintos, você vai dizer que é 3 quintos, sai sem o sinal. E se você tiver assim uma raiz dessa forma, qual vai ser o módulo? Se tiver assim, como é que você vai sair? Vai sair do jeito que está. Ele manda o que está aqui na frente, né? Então aí o sinal, então só do mesmo jeito, não mexe aqui nesse sinal, ok? E assim vai resolvendo. Isso porque que ele mandou um sinal positivo e outro negativo. E se for assim, nesse caso, se for representar com sinal negativo, ele vai ter que fazer o seguinte: esse valor vai ficar aqui, né? No caso, esse sinal ele sai o contrário, né? Tá desse jeito, viu? Por quê? Que na hora, porque essa parte de baixo aqui, ó, isso aqui representa esse X. Então ele vai ter um sinal positivo e outro negativo. Isso aqui, esse X é maior ou igual a 0. E esse X aqui é maior ou igual a 0. Isso aqui está o conceito da função. Aí tem a página
vocês vão responder. Eu vou dizer quais são as páginas que vocês vão responder, né? Sobre a questão do módulo. Vamos ver essa propriedade do módulo. Aí eu posso dizer o seguinte. Daqui eu já posso dizer quem é o que é a função modular, né? Já posso dizer quem é a função modular. Ela não é tão complicada, é bem simples. Aí a função modular, o que seria a função modular? Então vamos ver aqui as propriedades de função modular. Isso aqui já mudou a página, né, do livro. Então 202. Página 202. Mudou. Vamos saber o que é as propriedades. Antes de nós possa ver o conceito, ela está dando uma ideia. A primeira propriedade é dizer, por exemplo, se o módulo aqui for maior ou igual a zero, então o que seria a resposta? Módulo maior ou igual a zero. Para o módulo maior ou igual a zero, ele tinha que dar dois valores, né? Um positivo e outro negativo. Então isso aqui seria o quê? Como o zero não tem negativo, né? Sendo maior do que ou igual a zero, aqui na reta seria assim. Maior ou igual. Tem um intervalo aberto, maior para cá. Entendeu? Então eu diria o seguinte, que x, no caso x é esse aqui, maior ou igual a zero. Esse aqui, né? Primeira propriedade. Segunda propriedade, que se o módulo for igual a zero, ele vai dar dois valores. Como a gente já falou bem aqui, seria a distância, né? Mas o zero não tem positivo e negativo, é só aqui nesse ponto aqui. Então nesse caso, ele só assume um valor, você igual a zero. A terceira propriedade é o seguinte, o módulo x levou um número, vou chamar de D. Agora esse número aqui ele vai sumir com outros valores. Ele aqui dentro, ele sai, ele valor aqui dentro, ele sai dois valores. Quais são esses dois valores? O D pode ser mais D ou menos D, dois valores. Então esse x aqui ele pode assumir dois valores, ó. Mesmo que eu botar mais, vai sair D. Se eu botar menos, também sai menos, sai positivo, né? Se eu botar menos aqui dentro, sai positivo. Pode ter esse valor bem aqui, obrigado que esse x seja D positivo e esse x seja D negativo. Se eu botar isso aqui em módulo, vai dar o que? D. Se eu botar isso aqui em módulo, vai dar D também, certo? O mesmo valor. Então como eu fiz aqui, ó, módulo menos 1 é 1, é um valor sem um sinal, né? Então a propriedade 4 nesse caso aqui tem um módulo igual a isso. O módulo de x é igual ao módulo de y. Então esse aqui vai sumir com os valores. Eu posso dizer que o módulo de x vai sumir dois valores aqui, ó. Esse pode ser, assume um positivo e outro negativo. Aí, para justificar essa quarta propriedade,
Comparando as anteriores, sendo o número de mesma propriedade, x, y, então a mesma distância da origem zero, do ponto zero, no caso aqui, a mesma distância daqui para cá, é a mesma distância daqui para cá. No caso aqui seria o y negativo, e aqui seria o y positivo. A distância daqui para cá, mesmo daqui para cá. Isso aí, para justificar, né? Então as distâncias são opostas, são iguais. Então um exemplo disso aí são... Eu vou colocar bem aqui um exemplo. Por exemplo, vamos calcular esse x mais 1. Esse x mais 1, ele é igual ao x, 2x mais 1 é igual a x menos 1. Como é que eu vou fazer isso aqui sendo dois modos? Do jeito que é feito essa propriedade. Eu pego essa parte aqui e coloco dois valores, positivo e negativo. Vou pegar 2x mais 1 é igual, ela sendo positiva, é igual a esse. Então eu vou trabalhar aqui, ó. 2x, eu passo esse para cá, que é negativo, e esse mais 1 para esse outro lado, fica menos 1. Aí eu tenho aqui, se eu diminuir aqui, dá x, e aqui vai dar menos 2. Encontrei o valor da primeira condição. E a segunda? A segunda é a seguinte, é porque tem dois valores, certo? Um positivo e outro negativo. Um valor positivo e outro negativo. A outra condição para responder isso aqui é eu pegar 2x mais 1, que ele vai ser o quê? Essa parte aqui negativa. Então eu posso botar assim, ó, x menos 1. Eu fazendo isso, eu encontro a resposta. Então eu pego essa aqui, ó, x mais 1, mais por menos dá menos, menos por menos dá mais. Aí eu vou fazer isso aqui, ó, 2x, aqui é menos para cá, mais esse 1, esse aqui repete, esse aqui vai para cá menos. O que vai acontecer aqui? Vai dar 3x e aqui vai dar 0, certo? Então x é igual a 0 dividido por 3, x é igual a quem? 0. Então essa outra condição dá 0 e essa aqui vai dar menos 2. Então é bem simples isso aqui, ó, dois valores, certo? Dois valores. Por quê? Porque ele sai desse princípio aqui, ó, que x, isso aqui é como se fosse x, ó, isso aqui, ó. Tem dois valores, x vai ser positivo, x vai ser negativo. Então chegando ao conceito da função modular. Continuando aqui as propriedades, a propriedade 5, na propriedade 5 aqui, a P5, a propriedade 5 é o seguinte, se você tem um módulo de x vezes o produto do módulo, módulo do produto, x e dois valores, duas expressões, isso aqui representa, é igual ao módulo, é igual ao produto dos módulos. Se eu tenho um produto, eu tenho um módulo do produto é igual, observa, o módulo do produto é igual ao produto dos módulos, certo? Eu posso dizer assim, ó, módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Por que módulos? Porque passou 2, ó. Entendeu? Não é tão complicado isso aqui, é bem simples para se resolver. É uma multiplicação. Deixa eu botar um exemplo aí que você vê.
Olha aqui, ó. Se eu tenho menos 2, menos 4, menos 3 com 4. Aí eu vou ter que... Ele é o modo produto. Eu posso multiplicar ele, da mesma coisa. Ou então posso pegar e fazer esse aqui, ó. Tirar o... Que aqui no modo do produto. Eu posso transformar no produto dos modos. Que é o modo de 3, você vai dizer que é 3, que é menos 3 é 3. O modo de 4 é 4. Multiplica vai dar 12. Certo? Eu posso fazer direto, tem que dar melhor 12, dá menos 12. E o modo vai dar 12. Isso é só para aplicar a propriedade, né? Um outro exemplo é módulo de 2x. Aí eu aplico a propriedade, módulo do produto é igual ao produto dos módulos. Aí eu faço o seguinte, que é um módulo de 2. Aí você vai dizer que é 2. O módulo de x, ele vai dar 2 ao 2. Mas fica assim. Então, para aqui. Certo? Aí a resposta desse módulo, né? Outra propriedade. Tá vendo aqui? Vamos ver qual outra propriedade. Modular, né? Modular. Isso aí é a propriedade 6. Nós temos aí, temos assim, ó, a divisão, módulo da divisão. O módulo da divisão é igual à divisão dos módulos. Então, eu posso dizer o seguinte, aqui no parênteses. Eu posso dizer o módulo da divisão, módulo quociente, o módulo do quociente é melhor. Módulo quociente é igual ao quociente dos módulos. Certo? Uma regrinha básica, bem simples, né? Módulo, quer dizer, esse módulo aqui, módulo da divisão do quociente, é igual ao quociente, quer dizer, a divisão dos módulos. Muito simples. Aí um exemplo aqui disso aqui é você fazer esse trabalho aqui. Por exemplo, isso aqui é igual a isso. Como é que eu vou responder isso aqui? Aqui no raiz, aqui é o módulo. Então aí, nesse caso, tem que aplicar a regra. Ok, aplicar a regra. Então vamos ter que fazer o seguinte, vamos transformar só no módulo, vou repetir aqui. Ó, isso bem aqui vai ficar assim, ó. Levar ao quadrado, levar ao quadrado. O que vai acontecer aí? Isso aqui não é igual a isso, então posso dizer que isso bem aqui é igual ao módulo aqui, ó. Aqui não é o módulo do quociente, isso aqui foi transformado nisso. Então, isso aqui é o módulo quociente. O que a gente faz? Transforma no quociente, aqui é a divisão dos módulos. É simples. Essa aplicação não é complicado, né? Vamos ver um exemplo prático. Aqui, ó. Menos 7 sobre 2. O que a gente faz? Esse é o módulo da divisão. Vou ter que fazer a divisão dos módulos. Então aqui, ó. Aí eu posso calcular o módulo de 7. Menos 7 é 7. De 2 é 2. Respondi. Bem simples, não é complexo. Certo? Não é tão complexo, é bem simples. Aí aqui uma função modular, nós podemos trabalhar aqui também, ó.
Se você vê a função do segundo grau, você tem que calcular a função do segundo grau, né? Tem que saber calcular dos três modos. Quando ela tem A, B, C. Quando tem A, B. Quando tem só A. Ou quando tem o A e o C. Os quatro modos, né? E aqui é o seguinte. Na propriedade 7, propriedade 7 é você, por exemplo, tem um módulo, a potência do módulo, né? A potência do módulo é igual ao módulo, igual a esse valor, ao módulo, a potência, né? Quer dizer, o módulo da potência é igual à potência desse mesmo valor. É um número natural. Observe que esse N pertence aos naturais. Por exemplo, aqui pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses valores aqui, ó. O N vai ser 1, vai ser 0, 1, 2, e aí vai, é infinito, né? Pedaços naturais. Então, como é que a gente responde essa questão? Por exemplo, essa propriedade, módulo de x elevado a zero, quanto é? Todo número elevado a zero é igual a que é elevado a zero, né? E o módulo de zero de x elevado a zero aí também é igual, né? Se eu tirar o módulo de x tanto positivo, ele vai sair positivo. Porque esse aqui sai dois valores, um positivo e outro negativo. Fica x e outro menos x. Mas só que são aqui elevado a zero e o outro elevado a zero. Esse aqui vai dar 1 e esse aqui também dá 1. Porque esse aqui é par, o zero é par, sai positivo, né? Resultado. Ok, pessoal? Aí, a outra propriedade 9, essas propriedades são importantes vocês saber. Importantíssimo. Por exemplo, a distância, o módulo de D é menor ou igual à distância. Se você fizer assim, ó, bota, por exemplo, um número vai ser o D. Aqui é o 0 e aqui é o D. Porque esse aqui sai dois valores, um positivo e outro negativo, certo? Esse valor sai um positivo e um negativo. O D vai ser, para ele dar D, é porque o D é negativo e o outro positivo, entendeu? Então ele vai ficar aqui, ó. Então ele disse que ele é maior, menor ou igual. O que significa dizer isso? Que está no meio, certo? Quando tem esse símbolo de maior, o resultado está no meio. Então isso aqui implica dizer que aqui é o x, então vai ficar menos d é menor, igual a x, porque é fechado, né? E x é menor ou igual a d. Então nós temos que sair por essa premissa aí. Lembrando, quando tiver assim, o resultado será assim. Por exemplo, eu quero saber quem é o módulo x, ou melhor dizendo, opa, desculpa aí, pessoal, desculpa aí, deu um notáveis aqui. Olhando a máquina aqui.